Certo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Olha só, acabamos de entrar aqui em nossa live. Live esta que tem como tema o cristão na política, e hoje nós debateremos, né, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui. Agradecer o pastor Sandoval, que está aqui conosco também, e a todos os que irão nos acompanhar. Quinta-feira passada, né, dia 18, nós não realizamos a nossa live por motivo de que eu estava enfermo. Semana passada eu tive sintomas, né, do Covid-19, e que inclusive eu acabei de receber o teste hoje, e graças a Deus o teste deu negativo, para a honra e a glória de Deus, e nós estamos aqui iniciando a nossa live pelo Facebook e pelo Instagram. Interessante é que eu estou com a camisa do ProAnfa, Projeto Amigos da Família, e o pastor Sandoval está com a camisa do Visão Celeste. Olha só, dois projetos abençoados por Deus e abençoador de vidas aqui da cidade de Parnamirim, não é isso, pastor Sandoval? Verdade, verdade, verdade. Vamos iniciar com a oração, pastor? Vamos fechar nossos olhos, né, e vamos agradecer a Deus, porque nós sabemos que tudo o que acontece em nossas vidas só acontece porque Deus ele nos capacita através, né, do seu poder, através da sua unção, através das suas bênçãos. Vamos fechar nossos olhos? Amém. Precioso Deus, eterno Pai, Senhor das nossas vidas, é no nome de Jesus que nós queremos, Pai, te agradecer. Te agradecer porque nós sabemos que a tua palavra nos diz que se não fosse as tuas misericórdias, nem aqui nós estaríamos, Pai. Pois a tua palavra também nos diz em 1 João 5,19 que o mundo já é de maligno. E em João 10,10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Sabendo que o mundo é do maligno e que estamos em território alheio, nós precisamos mais do que tudo do teu amparo, da tua proteção, pois nós temos certeza, Pai, que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. E por isso nós estamos aqui para continuar essa luta, cada dia convicto de que o Senhor vai abençoar não só as nossas vidas, mas a vida do povo de Parnamirim, abençoar essa cidade, né, que é Parnamirim, escolhida para o teu propósito, para que possa ser realizado aqui o governo tão esperado que o Senhor colocou em nossos corações há vários anos atrás. Então nós queremos aqui, desde já, abençoar todos aqueles que estão neste momento nos acompanhando, abençoar todos que irão entrar e abençoar toda a nossa cidade de Parnamirim, em nome de Jesus. Amém, pastor Sandoval? Amém, amém, amém. Nós iremos aqui já, né, dar uma olhada aqui em algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, alguns irmãos, amigos, que estão nos acompanhando pelo Instagram, entendeu? E pelo Facebook também. Pelo Instagram eu já pude ver aqui que Andriê já entrou, Vitor Tobias também, Pastor Paulo Sérgio aqui do bairro de Bela Parnamirim, Ricardo Antônio também entrou pelo Instagram. Deixa eu ver mais aqui, vou dar uma levantada aqui. Pastor Paulo dizendo, boa noite, futuro prefeito de Parnamirim. Josenildo também entrou pelo Instagram. Jairo, o garoto sorriso, também entrou. Paulo Daniel, meu filho, está acompanhando também. André Goleiro, fiz muito gol em André Goleiro, viu, pastor Sandoval, ali de Passagem de Areia? Entrou também aqui. Foi, né? Foi. Todo chute meu era gol. Quando era meus chutes, André levava. Parece que as luvas, quando a bola ia minha, né, André? Parece que tinha sabão nas luvas e escorregava. Evandro, aqui de Bela Vista, também está nos acompanhando pelo Instagram. Roberto Aguiar também está nos acompanhando pelo Instagram. Diego está nos acompanhando pelo Instagram também. E aqui pelo Facebook, nós já temos aqui várias pessoas também que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós temos Douglas Santos, né? Ex-jogador do Visão Celeste, que já mandou uma boa noite aqui para os pastores. Benedito Martins, que está nos acompanhando também. Grande representante do nosso grupo Solidariedade Parnamirim aqui, Marcos Ronald, também já está nos acompanhando e mandando uma mensagem aqui, o primo do pastor Sandoval, né? Boa noite, pastor Sandoval e pastor Alex. Amém. Nosso assessor jurídico está nos acompanhando também, e Levita Isissandro, lá de Nova Parnamirim. Jéssica Caliano, de Monte Castelo, está nos acompanhando também. Cleone Germano está nos acompanhando também, né? Desejando uma boa noite. Edson Luiz também, mandando aqui uma boa noite. Verônica Ramos
também está nos acompanhando, né? E Cleone Germano está dizendo aqui que André estava deixando as bolas passar, tá rindo aqui. Não, é porque meus chutes eram potentes mesmo, André sabe. Pergunta ao André aí que ele sabe aí, ele conhece. Tô aqui de olho e Edinho. Edson Luiz está dizendo, tô aqui de olho e Edinho. Isaías Silva também acabou de entrar pelo Facebook, né? Bom, pastor Sandoval, nós temos hoje uma live, né? Que nós temos um tema que tem Roberto Kennedy também entrou, pastor, lá de Parque Industrial. Roberto Kennedy, que é candidato a vereador pelo PL, né? O partido da vice-prefeita de Parnamirim, Alienar, e futura prefeita também da cidade de Parnamirim. Jefferson Augusto também entrou aqui, do Monte Castelo. Manda um abraço aí para todos, pastor, em especial aí para Roberto Kennedy, que está mandando a paz do Senhor aí para a gente também. Um abração aí para todos os internautas, todos aqueles que já estão acompanhando, aqueles que ainda hão de participar hoje à noite. Que Deus possa derramar bênção na vida de cada um de vocês, nos dê sabedoria para falar desse tema e dê entendimento para que aqueles que vão participar como internauta possam entender a importância dessas lives. Não é uma live para engrandecer o nome de ninguém, é uma live para engrandecer o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Um abração a todos, um abração ao senhor também, pastor Alex. Com Obrigado certeza. por mais uma oportunidade. Isaías está dizendo que a galera de Várzea está acompanhando também. Isaías Silva, a galera lá de Várzea, interior ali próximo Um abração, Isaías. Entre Santo Antônio e Goianinha, né? Várzea, que é a terra do pré-candidato a vereador pastor Danilo também, que nasceu lá, né? E que também está nos acompanhando aí. Rogério Gugel entrou aqui pelo Instagram. Damião de Rosa dos Ventos. Rogério Gugel está dizendo grande volante com o pastor Alex. Ele já conhece o potencial do meu futebol, então é por isso que ele está dizendo isso. Valeu, Rogério Gugel. Rogério Gugel tinha sido melhor, pastor, se ele tivesse sido treinado pelo senhor, porque ele é um bom jogador, sabe? É um jogador só um pouco preguiçoso, quer jogar só com a bola no pé, mas se o senhor tivesse treinado ele, eu acredito que ele tinha sido melhor um pouco, sabe? Eita. Ele é bom de voto. Ele é bom de voto. Pessoal, nós vamos entrar agora no tema. Pastor Sandoval, como a gente tem um compromisso nós temos um compromisso, né, depois aqui da live, entrou também Jimmy Guerreiro aqui pelo Instagram. Jimmy, eu não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro dele quando a gente estudou ali no Presidente Roosevelt. Não sei se você recorda, meu amigo, mas na época que eu estudava no Roosevelt ali, eu acredito que você estudava também. Um abraço aí para você, viu? Fique com Deus. Entrou também Ana Paula e vários estão entrando pelo Instagram. Evandro, aqui de Bela Vista, né, que é um dos diretores da equipe Boca de Álcool, está dizendo que Rogério não foi profissional por pouco. Já sei que Evandro quer contratar Rogério para jogar no time dele, no Boca de Álcool, por isso está dizendo isso. Viu, pastor? Evandro está puxando aqui a sardinha para Rogério, eu acho que ele está precisando de jogador no time dele, ele está dizendo isso. Pastor, entrou também J. Mil, aqui pré-candidato a vereador, né, pelo Solidariedade. Com certeza. Um abração, J-Mix. Pastor, hoje nós temos um tempo mais curto, né, do que normal, porque a gente tem uma reunião de 9h30. Então eu quero dizer que nós já iremos entrar no nosso tema da live, que o pastor Sandoval vai iniciar, mas eu quero dizer para todos os nossos amigos e seguidores do Instagram, do Facebook, nós estamos aqui, né, na cidade de Parnamirim, com um propósito que Deus designou em nossas vidas. Esse propósito Deus designou primeiro na vida do pastor Sandoval, desde o interior de Nova Cruz, onde ali o pastor Sandoval já praticava as boas obras. Eu não conheci o pastor Sandoval lá, mas não é coincidência, eu acredito que tudo tem a ver com os planos de Deus em nossas vidas. O pastor Sandoval é de Nova Cruz, eu também sou de Nova Cruz. Viemos para Parnamirim porque Deus tinha, né, uma promessa aqui na cidade, e essa promessa está mantida, está de pé. Parnamirim é uma cidade escolhida para o grande propósito de Deus, para a mudança, para a revolução do que Deus quer fazer aqui na cidade de Parnamirim. E eu acho que 1 mês e meio atrás, ou há 2 meses, nós criamos essa live com o tema O Cristão na Política, para mostrar ao povo de Parnamirim, ao povo do Rio Grande do Norte, a importância dos representantes cristãos na política, ou seja, o povo de Deus ser representado nas câmaras municipais, no poder executivo municipal, estadual, câmaras de deputados e etc. Nós acreditamos sim na promessa de Deus para a nossa vida, para que Parnamirim seja
essa cidade que Deus vai fazer um grande mover. Muita gente vai ver a glória de Deus, porque não é pastor Sandoval, não é pastor Alex, não é quem vai fazer parte desse grupo que vai fazer essa grande mudança. Nós seremos apenas servos, instrumentos de Deus, assim como foi Davi, assim como foi Salomão, assim como foi Moisés, assim como foi Josué, assim como foi Daniel, aqueles homens que Deus levantou para governar segundo a sua vontade. Deus também nos escolheu para que Parnamirim seja uma cidade onde venha contemplar a glória de Deus. Então, pastor Sandoval, pode iniciar, viu? E vamos, né, transmitir essa mensagem que sempre mostra e traz uma transparência baseada na Bíblia, que o cristão deve sim estar na política e que foi criado pelos homens um raciocínio humano dizendo que cristão não pode estar na política, que política é coisa do diabo e que é crente não pode estar na política, mas infelizmente essas pessoas que dizem isso, elas dizem porque escutaram de alguém que não tem baseamento bíblico e aquele mau costume de ouvir uma coisa e sair espalhando sem ter certeza. E nós temos a certeza, nós somos baseados na Bíblia, que Deus quer sim que os cristãos estejam na política para eles levarem o povo a uma terra que mana leite e mel, ou seja, o povo ser governado com verdadeiros representantes, né, que Deus levanta. Amém, pastor? Amém, pastor Alex, amém. Uma noite abençoada. Ficou sem então, tem um problemazinho aqui, mas o Alexandre já está contornando. Estou ouvindo, pastor Alex. Estou ouvindo. Ok. Alexandre está contornando aqui o... Pelo Instagram, a sua câmera está normal. Pelo Face... Estou vendo. Ela está de lado. Não sei, aconteceu algum problemazinho aqui. Vê aqui. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui, Paulo Florencio entrou aqui pelo Instagram, Rogéria entrou pelo Instagram, Maria Souza também entrou pelo Instagram. Um abraço a todos. E aí, já corrigiram aí? Estou corrigindo ainda. Pelo Facebook aqui, mais um pré-candidato a vereador entrou aqui pelo Facebook, Stephenson Felipe, né? Representante também do povo cristão, do Ministério Internacional da Graça de Deus. Geomar Avelino também entrou, lá de Parque das Árvores. Boa noite. Vanusa Moura também entrou. Ricardo Silva também entrou. Diogo Silva também entrou. Um abraço a todos vocês que estão entrando aí pelo Facebook, participando conosco dessa nossa live. Faguinho também entrou aqui. Faguinho disse que tem um currículo também, que disse que jogou muita bola, mas eu não vi muito isso, não. Já fui jogar bola com ele agora quando já a gente era de idade, mas ele saía quase toda pelada e ia para casa antes com raiva porque perdia pro meu time. Valeu, Faguinho. Boa noite aí, entrou pelo Instagram. E aí, corrigiram aí, pastor? Estão corrigindo ainda? Puxa aqui tem uma mensagem aqui. Mandar um abraço também para Edna Pereira, mãe de Guilherme, lá de Riachuelo. Voltou, né? Voltou agora? A mãe de Guilherme, lá de Riachuelo, que entrou aqui também conosco, está acompanhando a nossa live de lá. Pode começar? Pode, fica à vontade, pastor. Então, hoje à noite, queremos falar, né, aos internautas e falar também a todas as pessoas da nossa cidade de Parnamirim, até do estado do Rio Grande do Norte, aqueles que estão acompanhando a nossa live. Agradecer a Deus a oportunidade de mais uma quinta-feira estarmos aqui reunidos para trabalhar esse tema e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando na palavra de Deus ela fala de João 8,38, todas as religiosidades, todos os cristãos já sabem de cor esse versículo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que conhecemos mesmo a verdade? É muito fácil dizer eu conheço uma coisa, eu conheço algo, quando na realidade nós não conhecemos. As coisas de Deus, é como diz em 2 Coríntios 12,14, é sobrenatural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhes parecem loucura, e nem pode entender porque elas se discernem espiritualmente, e de ninguém é discernido. Então, vamos iniciar a nossa live de hoje conhecendo, através da palavra de Deus, a verdade.
Veja só, já no versículo 36, João 8, 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas falam muito que conhecem a verdade, mas em si não conhecem a verdade. Porque quem conhece a verdade, conhece o Cristo. Porque a palavra de Deus diz, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo e tudo será feito. Então, quer dizer que quem se libertou por Cristo mesmo, entendeu? Verdadeiramente é livre para conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, porque Deus não dá por limite o Espírito. Ele nos dá a sabedoria do alto, o conhecimento sem limites e a virtude e poder, quando nós somos libertos por Cristo. Será que nós conhecemos a verdade? Observe a verdadeira missão de Jesus Cristo. Vamos observar se nós conhecemos a verdade através deste primeiro ponto, que vai sermos conhecer a verdadeira missão de Cristo. Lá no Evangelho de Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Veja só que, neste versículo aqui de Lucas 4,18, Jesus falava que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor está em todas aquelas pessoas, essa foi a promessa de Jesus, que forem levar o Evangelho das Boas Novas. E você já começa a observar que Jesus veio aqui para a Terra, Deus enviou o seu único Filho aqui para a Terra com o objetivo de trazer a sabedoria do alto aqui para a Terra, de mostrar a verdadeira entidade do reino dos céus, do reino de Deus, mostrar as ações desse reino aqui na Terra. E a nação daquela época eram escravos dos faraós, dos reis, dos líderes religiosos, que só protegiam os poderosos. Nós vamos ver quando Jesus ele manifesta a sua ação aqui na Terra, a sua missão aqui na Terra, ele começa a ser perseguido por estes poderosos, tanto da religiosidade humana, como da política humana. Jesus passa a ser perseguido, Jesus passa a ser rejeitado. E por que Jesus passa a ser rejeitado? Justamente porque Jesus veio para fazer justiça. Jesus veio para trazer o evangelho do reino para aquelas pessoas que são injustiçadas, que são oprimidas, que são esquecidas pela sociedade dos poderes, tanto dos poderes políticos no nosso país, falando hoje do sistema. E a grande maioria eram escravizadas e tratadas como animais nos cativeiros, jogadas nas fornalhas de fogo e nas covas dos leões para serem devoradas, para servir de alimento para os animais, para os leões, no caso. E Deus enviou o seu único filho Jesus para libertar o povo do cativeiro dos faraó e a se tornar a nação livre para as suas escolhas. Mesmo Deus, Jesus tendo trazido esse evangelho, tendo ensinado a nação a se libertar, mas ele ainda dá um livre-arbítrio a cada um as escolhas. Nós podemos fazer as nossas escolhas corretas, planejadas, organizadas, ou podemos fazer as nossas escolhas errôneas, como a gente tem feito, e lá em Lamentação de Jeremias 3,39 diz: de que se queixam então os homens viventes? Queixem-se cada um dos seus próprios erros, que são pecados que cometemos. E Deus ele enviou o seu único filho, Jesus, para libertar o povo dos cativeiros do faraó e tornar a nação livre para fazer sua escolha. Em Lucas 4,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus enviou o seu único Filho, Deus enviou o seu único Filho, Jesus, porque ele nos ama, porque ele tem compaixão
dos nossos sofrimentos, do sofrimento daquelas pessoas que hoje são rejeitadas, que naquela época também eram rejeitadas pelos poderosos. Essa história de injustiça, ela existe há muitos e muitos anos atrás, desde a desobediência do homem lá no jardim, que existe esse sofrimento. E Deus sempre agiu contra isso. Por isso que eu tenho falado sempre, tem pessoas que dizem que não podemos misturar a religião com a política. Ora, se Deus ele enviou o seu único filho para ensinar ao povo, para instruir ao povo o evangelho da novidade de vida, o evangelho das boas novas, porque Deus ele ama. Quando a Bíblia diz que as duas ações maiores de Deus é o amor ao próximo e a justiça, é porque ele não gosta de ver as pessoas sendo injustiçadas, as pessoas sendo maltratadas, assim quando aquele povo israelita estava nas mãos do faraó, sofrendo opressão, escravizada pelos faraós, Deus ele levantou, com certeza, uma liderança para salvar aquele povo, para libertar aquele povo. Quando ele nos dá uma missão, ele nos dá uma missão a nós, pastores, a nós, ministros da palavra, a nós, profetas, para que a gente possa libertar o povo, porque ele ama o povo, ele não quer ver o seu povo sofrendo, ele quer que exista igualdade. Nós vamos ver esse governo atuante nas igrejas primitivas, nós vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai ver esse governo que aconteceu aqui na Terra, depois que Jesus enviou aqueles 12 discípulos, depois de ensiná-los por 3 anos, nós vamos ver que Jesus enviou aqueles discípulos e eles foram para aquela comunidade bem da igreja primitiva, naquelas aldeias onde cada discípulo governavam aquelas aldeias. Nós vamos ver um governo ali de justiça. Se a gente ler Atos 2, do 42 ao 47, a gente vai ver que aquelas pessoas estavam juntos, elas tinham tudo em comum, não é verdade? E vamos observar, presta bem atenção. Você entendeu agora o que é a verdade? Observe o que Jesus nos falou. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra, vim trazer a espada. Jesus disse que não veio trazer a paz à terra, ele veio trazer a espada, ele veio trazer a palavra de Deus, ele veio trazer o evangelho do reino aqui na terra. E quem não tomar, no versículo 38 ele diz, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. O 39 diz, porque quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vejam, vamos perceber essa ação de Jesus, qual é a nossa missão. A nossa missão é lutar pelos direitos do povo. A nossa missão é dizer sempre a verdade. A nossa missão é desafiar os poderosos, mostrar que nós podemos ter governo justo, mostrar que nós podemos mudar a situação do nosso país. Quando a gente derrubar o Congresso, quando a gente derrubar o Senado Federal, conscientizando a população, a nação, aos direitos que ela tem, que naquela época o povo era escravo da força do faraó. Hoje nós estamos escravos de um sistema pelo poder da mente, pela ignorância, pela cegueira, pela falta de sabedoria do alto, porque essa sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, que veio só para enganar as pessoas. E as pessoas hoje vivem sujeitas a esse poder, porque realmente o corpo sem o espírito está morto. A política de hoje, sem Deus, ela é morta. O reino de Deus... Sim, pode falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Fazer um comentário aqui em cima desse versículo aqui de Mateus 10, 34, né? Observe o que Jesus falou. 10, 34. Aqui. O Mateus 10, 34 diz, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. É importante que os telespectadores, os ouvintes, eles entendam que quando Jesus Cristo, né, que aqui essa passagem foi narrada pelo discípulo Mateus, falou que não veio trazer paz à terra, e sim a espada significa a palavra de Deus, ou seja, é importante as pessoas saberem que ele não está falando aqui de uma espada de guerra, ele está falando, eu não vim trazer paz, mas a espada, qual a espada? A espada hoje é a palavra de Deus, ou seja, a palavra viva, que lá eu acredito que é Romanos, pastor, 5:12, que diz, né,
A minha palavra é mais Hebreus, viva... Hebreus. E diz, 5:12. recorda isso, diz como a palavra de Deus é mais porque viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Apta a discernir Isso. as intenções do coração e etc, né? Com certeza. Então, significa que quando ele diz que não veio trazer paz, não significa que Jesus é de confusão, que Jesus ele quer fazer algum alvoroço. Ele quer dizer que ele não veio trazer a paz que o mundo espera, porque os homens esperam a paz com mentiras, com enganações, batendo nas costas de pastor Sandoval e dizendo, pastor, eu sou seu amigo, vamos viver em paz. E por trás sendo mentiroso, traidor. Então Jesus Cristo deixa bem claro, não penseis que vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. O que é a espada? A palavra de Deus, que em Mateus 24:35 diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu queria deixar essa observação. Tá bom, pastor? E observe que quando ele termina os outros versículos a gente não colocou para não ficar muito extenso, mas ele diz, eu vim pôr em dissensão a mãe contra o esposo contra a esposa, o filho contra o pai, etc. Porque ali estarão divididos, e os maiores inimigos dos homens são os próprios familiares. Por quê? Ele está falando aqui que veio trazer a espada. Essa espada, a palavra da verdade, a palavra da luta, que devemos lutar, que devemos dar a vida pelo nosso próximo, que devemos não deixar que o sofrimento da nação aconteça e nos acomodarmos. Hoje, nós vivemos numa religiosidade acomodadas. Essa semana a gente estava conversando com um grupo de pastores falando sobre isso, a importância da igreja participar da política. Se as nossas igrejas, elas tivessem, há muito tempo atrás, conhecido esta verdade de dizer assim, vamos pregar, entendeu? Educação política, conscientização, não partidária, mas conscientização, o objetivo do voto, a importância do voto consciente, a importância de não vender o seu voto, de não trocar o seu voto, porque é crime, já é crime. O título de eleitor, como eu digo sempre, o título de eleitor é nosso, mas o voto não, o voto é um direito da cidadania. Você não pode vender o seu voto, você não pode trocar o seu voto, porque ele tem uma importância muito grande de evitar que os corredores dos hospitais estejam cheios, de evitar que as cadeias públicas estejam cheias, lotadas, de evitar de que jovem mate jovem, adolescente mate adolescente, que o submundo do crime cresça cada dia mais. Isso daí é fruto da miséria. O fruto da miséria são os miseráveis. Não pode uma boa árvore dar má fruto, nem uma má árvore dar bons frutos. Se rejeitamos a população, se não instruímos as pessoas na verdade, e a verdade, muita gente acha que é só falar da palavra de Deus, não é falar do teu próximo. Quando você fala do próximo, você ama Deus. Quando você fala de Deus e esquece o próximo, você nem ama Deus de forma nenhuma. É essa inversão de valores que precisamos aprender, que a sabedoria humana não adquire, que a sabedoria humana não vê. Então, o que acontece? Nós precisamos conhecer essa verdade, conhecer a verdade do reino de Deus, porque existe 2 reinos. Veja que são 2 reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. A Bíblia diz que o mundo é do maligno. Esse aqui é o reino de Satanás. Nós vivemos no reino de Satanás. Portanto, deveremos vigiar a todo momento. Deveremos buscar a sabedoria do alto. Deveremos ter cuidado, não é verdade? O reino de Deus é um reino de sabedoria do alto, de amor e de justiça. Porque lá em João, você vai ver que em 1 João 3,10, ele diz, na parte B, quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, qual é a maior ferramenta de transformação de uma nação? É a política. A política, ela salva o corpo para que possamos ser salvo o espírito, para que possamos encontrar a palavra, porque nós vamos ter paz. Sem a paz na guerra, você não vai encontrar Deus. Você não vai conhecer a Deus. Nós precisamos... A gestão política, ela é de grande importância. Assim como a religião prega a Deus, a política liberta o corpo, liberta as pessoas, e as pessoas elas conhecem uma verdade que vem do alto, porque na realidade, quando você faz a justiça, Deus já entra na sua vida em ação. Não é pelos seus pecados,
é pelos seus dons, os dons que Deus te deu, para você exercitar ele em benefício do outro. Sempre pensar no outro. O outro é muito mais importante. E essa nossa missão, ela é muito mais importante do que qualquer maneira política humana. Então, veja aqui. O outro reino é o reino de Satanás, que é a sabedoria das trevas, que mantém escrava a nação pelo poder da mente. Como eu disse, hoje, pastor Alex, nós somos presos pela mente, a mente de uma sabedoria humana, terrena e diabólica. Ou seja, do mesmo jeito que lá em João 2,16, a parte B, Paulo recomendando ali, quem tem a mente de Cristo para que possam instruí-lo, na parte B ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Nós que temos a sabedoria do alto, nós temos a mente de Cristo. Mas as pessoas que não têm a sabedoria do alto, elas vão ter a mente do inimigo. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 55, diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, Deus falando. Os vossos desejos não são os meus desejos. Nada humano, nada nosso, Deus recebe. A nação, ela precisa conhecer. Nada que vem do homem, a nossa forma de orar, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que vem dele, é o que está dentro de você, no seu interior. E ele nos prometeu um Espírito Santo que nos consolaria, que nos ensinaria. E diz que nós somos o corpo, mas ele é a cabeça, Cristo é a nossa cabeça. Quando ele é a cabeça, ele fala da mente. Nós temos a mente de Cristo, nós deixamos Cristo nos usar. Não é pela nossa capacidade, de forma nenhuma, que diminua nós a cada dia mais e que para que Deus, com certeza, ele possa crescer, para que Cristo possa vencer, crescer em nossas vidas. Ele dizia, né, ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É por isso que Jesus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Porque ele nos escolheu, mas nos escolheu para levar um evangelho vivo, um evangelho da verdade de Deus, um evangelho que libertará esta nação, um evangelho que a cidade de Parnamirim será apenas um alicerce para a grande construção desse governo do país, de tirar as pessoas do cativeiro, de libertar os presos das prisões. Nunca esse nosso país estaria tanta gente se matando uns aos outros se não fosse a ignorância, a divisão de pensamento que Satanás tem colocado na vida das pessoas, tem conseguido manipular a mente das pessoas para que cada uma delas se ache mais sabida do que a outra, mais inteligente do que a outra. E os mais sábios estão lá no Congresso Nacional e no Senado Federal destruindo a nação, destruindo a todos nós, escravizando. Hoje nós somos escravos desse sistema político. E Deus quer nos libertar. Pode falar, pastor Alex. Esses dias eu tenho refletido muito, porque o Senhor tem nos dado uns discipulados, né? E o Senhor tem enfatizado muito falado conosco sobre ter a mente de Cristo, que nós precisamos ter a mente de Cristo, baseado ali onde Paulo, né, instruía a igreja de Coríntios, dizendo, né, que era importante que o povo tivesse a mente de Cristo. E ele disse primeiro, né, ele disse até primeiro, quem de vocês, né, quem de vós conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Porque muitas vezes nós temos a sabedoria humana, somos um líder religioso e tudo mais, achamos que tudo aquilo que a gente prega de formalidade para a família, para isso e aquilo, isso é o bastante, não. O centro de tudo é Deus, o centro de tudo é a sabedoria do alto, o centro de tudo é o nosso Jesus que deu a vida por cada um de nós. Esse é o centro. A família de Cristo, somos todos nós que buscamos a Ele, somos todos nós que temos a sabedoria do alto. Ele não vai escolher família lá no céu, juntar a família A ou a família B, não. Ele vai juntar aqueles que lhe serviram, aqueles que fizeram a vontade de Deus. Por isso a gente tem que colocar primeiro o reino de Deus. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a vida do outro, abraçar o sofrimento do outro, é entender o problema do outro, é buscar melhorar a saúde do teu bairro, a educação do bairro, é dizer a verdade, sempre a verdade. Pode falar, pastor Alex. Em cima do que eu estava falando, né, que nós temos sido discipulados para que nós possamos ter a mente de Cristo, alcançar a mente de Cristo, eu faço uma reflexão aqui,
para todos que estão nos assistindo, que ter a mente de Cristo é comparar uma criança a um adulto. A criança, ela tem a mente de Cristo quando ela nasce, porque na sua mente não tem nada de impuro. Ou seja, ela nasceu, está dando os primeiros passos, e ali só tem, ou seja, naquela mente só tem ações puras. Ela não pensa em matar, em roubar, ela não diz pornografia, ela não faz nada nos primeiros dias. Mas, a partir de 2 anos de idade, aquela criança ela já vai ser a mente, né, ou de Cristo ou dos ensinamentos errôneos. A partir de 12, você diz a partir de 12, não, né? 12 anos. Eu digo a partir de 2 anos assim, porque uma criança com 2 anos, ela já se torna um papagaio. Tudo que ela escuta, ela vai começar a falar. Se eu sou um pai que dou um bom exemplo dentro da minha casa, e da minha boca não sai pornografia, minha criança não vai chamar pornografia. Se ela não escuta músicas profanas, ela não vai dançar e se balançar. Porque nós sabemos que a criança aprende, como diz lá em Provérbios, né, instrui o menino no caminho que deves andar. Porque a gente sabe que tem crianças, pastor, de 2, 3 anos que já chamam pornografia porque elas escutam as pornografias dos pais. Mesmo que ela não tenha pecado. Claro, que ela é inocente, porque ela não chama com intenção, né? Mas mesmo assim ela vai começar a se poluir já desde criancinha. Porque mesmo ela não tendo pecado, ela falando aquelas pornografias, aquelas músicas que tem crianças com 4, 5 anos, que até pais postam nas redes sociais, as crianças 4, 5, 6 anos dançando essas músicas profanas, ela não tem a mente suja ainda, mas ela já está sendo poluída pelos maus ensinamentos. Então, olhando para uma criança que tem a mente de Cristo, olhe para um adulto, vamos dizer, a partir de 12 anos de idade, justamente. Uma criança a partir de 12 anos de idade, ele já sabe ali, ou seja, o que ele vai seguir, pelo que ele foi ensinado. Então, a criança a partir de 12 anos de idade, ele pode ter essa mente para Deus ou para o diabo. E hoje se tendencia mais para o inimigo, porque pela forma que se ensinam, pela falta de temor. E eu quero trazer nessa noite, nessa live, pastor, que eu conversei com o senhor ontem e eu estava muito triste. Por que eu estava triste? Porque eu vi um colega meu de infância que foi morto há uns 2, 3 dias atrás, né, por essas brigas de facções, onde postaram um vídeo de que ele foi amarrado e que mataram ele de tiro, e mataram, e depois os caras ainda cortaram o pescoço dele, que eu não cheguei a ver. E eu fiquei mal. Eu confesso que hoje mesmo, pela madrugada, pastor, eu acordei e não consegui mais dormir, vendo ainda aquela cena que eu vi um pouquinho. E eu fico aqui trazendo a comparação. Alguém só chega, pastor, e descarrega vários tiros na vida de alguém, pega uma faca e arranca o pescoço, porque essa mente está possuída por Satanás. Porque essa mente está possuída pelo mal, pelo demônio, porque nem o ser humano faz isso de instinto normal. Ele não tem um instinto normal de ser mal, de ser ruim. Mas eu trago nessa noite que esses discipulados que o Senhor tem nos dado realmente nos traz uma abertura de que como nós somos necessidade de Cristo. E o Senhor nos compara que a nossa mente é assim, quando ela é uma mente pura, é como um canudo que a gente coloca água e aquela água está limpa. Então é nossa mente, não tem nada. Mas pelos ensinamentos, essa água vai começando a ficar baldeada, começando a ficar suja. Então eu vi aquele vídeo e aqueles rapazes que matavam aquele menino ali pelas redes sociais, aquela mente está totalmente suja, porque foi dado legalidade por falta de políticas. Aí eu vou trazer a responsabilidade para os políticos, pastor, porque às vezes a gente olha para aqueles jovens, mataram, arrancaram o pescoço, tudo, mas são crianças que, quando crianças, em muitas ocasiões, faltou oportunidade dada pelos políticos, faltou projetos sociais, faltou incentivo, faltou uma luta dos políticos, dos líderes. E faltou uma coisa, pastor, faltou uma coisa principal, sim. Sabe o que é? O poder do Congresso Nacional e do Senado Federal que destruíram a família. Por quê? Porque criaram suas leis contra a família, para destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse sistema ele é controlado pela mente do diabo. Assim como as pessoas cristãs elas são controladas pela mente de Cristo para a prática do bem, também as pessoas são usadas, porque o mundo é do maligno, o príncipe deste mundo é ele. As pessoas também são controladas. É tanto que lá em Romanos 7, 15, 16, 17, 18, vários versículos, relata, aquilo que é bom e que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que não quero fazer, findo fazendo. E se já não faço o bem que não quero fazer, já não sou eu, mas que faço.
mas o inimigo que habita em mim. É isso que a palavra diz. Porque o inimigo, assim como Deus, assim como nós somos templo de Deus, podemos ser também templo do inimigo, da sabedoria do inimigo. Tanto existe, por isso que a Bíblia diz, quando os ímpios governam, o povo geme, está aí a nação gemendo. E quando o justo governa, a cidade, no caso, a cidade prospera, vive em paz. Por quê? Porque há ensinamentos, porque Cristo pode usar, Deus usa o sobrenatural de Deus. Hoje está assim. Hoje quem é exaltado é Satanás. Você pega o primeiro jornal da manhã, já está falando em morte, em estupro, em coronavírus, em desgraça, só desgraça o tempo todo. Você liga a televisão, é o dia todinho desgraça. O diabo fez isso, o diabo tem aquilo, o diabo é poderoso, o diabo arrancou a cabeça de um, o diabo fez aquilo, o diabo é o diabo, o dia todinho o diabo funcionando. E o nome do Senhor calado. Muito mal se pregando religiosidade. E esquecendo de dizer, Jesus curou, Jesus libertou uma nação, nós temos governante justo, como diz o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, quer dizer, um reino de justiça, de amor. Jesus nos ensinou até no Pai Nosso como fazermos a política, como trazermos a política a responsabilidade nossa. Não adianta a gente ficar orando pelos governantes. E diga, você vai mudar, Deus vai mudar o coração de Faraó? Não, senhor. Deus vai mudar o coração dos Faraó? Lógico que não. Nós botamos no poder aqueles usados pela mente do inimigo e queremos que Deus entre no coração de Jesus, entre no coração, que ele bate a porta e ele não abre. Não vamos nessa, não. Esse tipo de oração é na lei. Esse tipo de oração na graça, depois da morte de Jesus, da vinda do Espírito Santo, é muito diferente. Nós somos um país livre, isso é para os países que ainda existem os reis, para outros países que não conhecem o que é o cristianismo, mas para um Brasil onde o cristianismo é tão grande, onde as pessoas podem libertar as pessoas, aqui é democrático. Deveríamos nos comportarmos e entender o que é democracia. Que nós sabemos que nós somos um país democrático, mas de democrático não existe nada. Não é essa política não é democrática do Brasil. Se essa política fosse democrática, em outra oportunidade a gente vai explicar a você o que é democracia, o que está faltando para a democracia, por que a política não funciona no país. A política não funciona no país, não é dinheiro para a saúde que falta. Vamos lá, vamos fazer. Eu queria que você, internauta, fizesse uma análise comigo. Vamos lá, está faltando dinheiro para a saúde, os corredores dos hospitais cheios, hospitais, medicamento, insumos todos, tudo aquilo falta. Mas espera aí. Mas se não existisse a saúde particular, como seria os filhos do rico ia descer para a saúde pública? Como seria, eu pergunto a você, internauta, participe aí, como seria a nossa saúde pública se não existissem a saúde particular, onde os filhos do rico iriam participar dela? Como seria? Eles iam estar reclamando que falta dinheiro para a saúde? Não, seria uma saúde de qualidade. Você há de conver comigo. Seria uma saúde de ponta, seria uma saúde de qualidade. Ninguém ia reclamar que faltava dinheiro. Isso é desigualdade social. É uma outra coisa. Então, uma outra coisa. Se a nossa educação pública, os filhos do rico participassem dela, não existisse a educação particular, como seria essa educação? Estávamos reclamando dinheiro para merenda? Estavam reclamando que falta dinheiro, tal. Estava reclamando que professor não ganhava bem? Não é verdade? Como seria essa educação? Com certeza você vai dizer, seria uma educação de ponta. E os filhos dos pobres que nascem para ser médico, iam ser médicos. É justamente o que o sistema lá de cima, ele programa. É intencional. A crise do nosso país, a falta de dinheiro do nosso país é intencional. Por quê? Porque se dá uma educação de qualidade, os filhos do pobre também têm dom para ser médico, também têm dom para ser engenheiro, também têm dom para ser juízes, advogados e etc. Tem dom, mas nunca que eles vão matar, arrancar a cabeça dos outros, para dentro das penitenciárias, estar preso. Por quê? Porque os talentos dele foram enterrados pelos políticos, por aqueles que governam a nação, por aqueles que causam uma divisão de pensamento, que quer uma população assim, cada um com um pensamento diferente do outro, para se autodestruir, para que o ser humano, a semelhança de Deus, aqui na Terra, não se comporte como semelhança de Deus. E isso é revoltante, pastor Alex. Internauta, isso é... Importante ressaltar que o que o senhor está falando é óbvio que isso, então, é de propósito, ou seja, o sistema faz de propósito
ter uma desigualdade social na saúde e na educação, justamente porque a saúde e a educação particular, elas financiam as campanhas do sistema. Ou seja, existe uma saúde particular, uma educação particular, porque é justamente de onde sai o dinheiro desses caixa 2 para financiar as campanhas estruturosas desse sistema, para justamente matar essa classe pobre sem oportunidade. E outro ponto que eu faço, pastor, uma observação, é que interessante que não tem dinheiro para a saúde no Brasil, né? Ou seja, e agora está... Mas tem o fundo partidário. Não, mas agora, devido à pandemia, todos os estados estão recebendo os milhões do governo federal, ou seja, todos os estados receberam milhões para criar hospitais de campanha e tudo que antes não tinha. Então, por que não tinha? Porque justamente é um sistema, é propósito. Exatamente. Então, antes não tinha dinheiro para a saúde. Aí agora, de repente, por causa do coronavírus, todos os estados recebendo milhões. Aí o que é que acontece? Os milhões que estão sendo repassados do governo federal, aí os malditos, né, até me perdoe, ficam fazendo ainda com o dinheiro que era para ser feito hospitais de campanha, negociação, inclusive o governo do estado aqui, né, o governo do estado está aí numa pior, porque teve essa questão do consórcio, né, Nordeste, que fez esse consórcio para esses respiradores, e está a maior corrupção, ou seja, nem no momento de pandemia eles conseguem ser honestos. Os milhões que vêm para os estados ainda desviam dinheiro, porque eles ainda acham pouco. Então, assim, realmente a nação tem que abrir os olhos. E é interessante fazer essa observação, né? Muito importante. Com certeza. Vamos dar continuidade aqui. Por essa razão, Jesus, por essa razão do que está acontecendo, do que Deus sabia quando ele expulsou o homem que colocou aqui na terra, aqui era o príncipe deste mundo. Satanás queria governar o homem. Então Deus, ele amou a cada um de nós de uma tal forma que deu o seu filho, mandou o seu filho. Todo mundo diz assim, Deus mandou o seu filho para morrer aqui na terra. Não, Deus sabia que eles iam matar seu filho, e com a morte do seu filho, ele iria salvar o mundo. Mas o que matou, não foi Deus que mandou matar seu filho. Quem matou o seu filho foi os homens por inveja. Vocês vão ver que ali, Jesus foi... A mesma coisa que acontece há 2020 anos atrás, aconteceu quando crucificaram Jesus, hoje acontece. Era um costume da Páscoa libertar um condenado. E Jesus estava sendo apresentado para ser crucificado. Então apresentaram dois, que era o costume da Páscoa. Jesus, o Nazareno, que não fez nenhum mal, que só fez o bem, que só curou o coxo, cego, aleijado, que levantou mortos e tudo, ressuscitou mortos. E Barrabás, o ladrão que cometeu toda espécie de crime, que era um corrupto. Apresentaram dois para que a nação, a população, elas pudessem escolher quem dos dois podia ser crucificado. Quem podia ser crucificado. O que acontece? Aquelas pessoas que talvez Jesus tenha curado e etc., a nação que estava ali, elas queriam Jesus. Não, elas queriam Barrabás morto e libertar Jesus. Verdade. Mas elas foram persuadidas, vamos dizer, compradas pelo sumo sacerdote, pelos religiosos da época e pelos políticos da época. Eles foram persuadidos, entendeu? Votação, eles foram persuadidos, foi uma votação, eles foram persuadidos para gritar, crucifiquem Jesus, com medo do poder, que é isso que acontece hoje. Até hoje, o sistema compra a mente do povo, condena o povo, compra a alma do povo para destruí-la, para tratá-la mal, para brincar com o sentimento, a lei, e a população está aí. Por isso que na próxima live nós vamos falar do modelo político que Deus, na visão, ele nos deu para a gente, nessa cidade, ser implantada, e essa cidade vai ser cidade de modelo. Para todas as outras cidades, nós seremos apenas a base, nós seremos apenas o alicerce para todas as cidades de como funciona um governo sério, um governo com pessoas preparadas. Só pode ser candidatos, como está acontecendo no Solidariedade, pessoas preparadas, que entendem, que são discipuladas, equipes de gabinetes, equipes futuramente de gestores, na secretaria de juntos, etc., pessoas preparadas para fazerem justiça, aonde Deus vai fazer o grande milagre. Mas preste bem atenção. Por esta razão, Jesus nos ensinou a ser um. Por que foi que Jesus disse, lá em João 17, 21, Pai, assim como eu e tu somos um,
que eles sejam um também, que nós sejamos um. Por quê? A união, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Lá em 1 Coríntios 1,10, Paulo dizia às igrejas: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, no mesmo sentido e no mesmo parecer. No Coríntios 12, 25, ele diz: para que não haja divisão no corpo. O povo vive dividido, é isso que tem destruído. Porque ninguém mais liga. Quando você vai falar um tema desse, era para o Brasil todo querer ouvir qual o modelo político, como vai mudar, como funciona. Mas não liga a população. É difícil você implantar. Né? É um ponto importante que justamente a gente tem que incentivar todos os nossos pré-candidatos a fazer, né, e dizer à população que ela tem que participar, porque a população se torna cúmplice, né, desse sistema, porque se sente tipo assim: eu não acredito mais, desenganado ao ponto de dizer que não acredita mais em ninguém. Aí o que acontece? A eleição vai acontecer, alguém vai ter que vencer. Aí os maus vencem pela falta de interesse da sociedade boa, ou seja, que poderia ter esse anseio de estar aprendendo, ouvindo, interessado. Eu vou fazer minha parte. Cada um tem que procurar fazer sua parte, não é isso? Jesus nos ensinou a ser um, a viver unidos no mesmo espírito e no mesmo propósito, de lutar uns pelos outros e vivermos em comum. O que Jesus quer olha, o que é que Deus espera de mim, de você? Ele espera que nós não sejamos melhor do que os outros. Ele espera que a gente não olhe para os defeitos dos outros. Ele espera que a gente não julgue o próximo, porque ninguém é Deus para julgar ninguém. Ele espera que, ao invés de julgarmos, amemos as pessoas. Você tem uma pessoa fraca, você tem uma pessoa que pratica coisas erradas, se você puder ajudar ela, você vai ajudar. Isso é salvar. E você encobre de você multidões de pecados. Na hora que você julgar ela, você se torna um hipócrita, um fariseu, e Jesus vai dizer: tira a primeira trave do teu olho para olhar o argueiro do outro, só em você julgar. Se nós amássemos o próximo, a gente não teria uma sociedade destruída. O que Jesus quer é que a gente viva em comunhão para a gente salvar esse país, para a gente salvar a política do nosso país. A política é o trono de Deus. Lá no jardim, a Bíblia diz em Romanos 1:23, e mudaram a glória do Deus do incorruptível. Nós, né, com o pecado lá do jardim, nós mudamos a glória de Deus do incorruptível, nós seríamos eternos, para a imagem de homem que se corrompe. É por isso que os homens se corrompem. Porque de nós mesmos não somos capazes de nada. Nada que falamos agrada a Deus. Nenhuma palavra que saia da nossa boca agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que sai da mente de Cristo em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos para ser morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, ele nos ama. Ele ama o pecador, ele só aborrece o pecado, porque o pecado vem do inimigo. E ele não recebe a oferta do inimigo, assim como não recebeu de Caim. Abel e Caim foi fazer a oferenda, ele recebeu de Abel. Mas a de Caim, que era do mal, filho do mal, ele não recebeu de forma nenhuma. Como? Veja só. Por isso precisamos nos organizar por bairro. Nós vamos conhecer isso na próxima live. Por isso, assim como nas igrejas primitivas, pequenas aldeias, pequenos povoados, o povo se organizava ali, precisamos nos organizar por bairro. Nós, liderança, somos responsáveis. Se você é um professor, você não é só para ensinar a educação para alguém ser um médico, um dentista, isso e aquilo. Você é responsável pela formação daquela pessoa, de levar aquela pessoa ao conhecimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Nós precisamos levar as pessoas a conhecer a verdade. Presta bem atenção. Como poderemos libertar a nação se não levarmos o evangelho das boas novas, que só através da conscientização o meu povo conhecerá a verdade e os tornará livre? Somente pela conscientização, é que podemos ver um povo livre.
Somente através da conscientização. As pessoas só vendem o voto, só trocam o voto, porque ninguém se preocupa, o sistema não quer. Vamos dar um exemplo. A nossa educação, eu acredito que os municípios podiam fazer isso. O primeiro currículo da educação deveria ser educação política, conscientização. Conscientizar a importância do voto. Ah, isso não é bom, não? Não, tudo bem. Então é bom as pessoas serem escravas. É bom as pessoas... Cadê como é que se diz? Cadê a justiça? Cadê a justiça humana? Então, podem vender o voto para trocar, porque a justiça sabe que os políticos fazem isso nas campanhas, sabe? E por que não conscientizar as pessoas? Ao invés de pedir o voto, ao invés de fazer carreata, ao invés de gastar fortunas, nós vamos ver isso na próxima live. Ao invés de não conscientizar a população. E essa conscientização é o evangelho do reino de Deus, que você vai ver lá em Mateus, profetizado, o evangelho dos últimos dias, que ele vai dizer, no Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho, porque ele sabia que o evangelho da religiosidade não seria, talvez, o caminho correto, mas um evangelho vivo, um evangelho onde nunca podemos separar o homem de Deus, nunca, 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 porque ele sabia que nós vamos ser governados pelas ações manifestas diabólicas, do diabo, não é verdade? Então, preste atenção. Como poderemos libertar a nação se não levarmos o evangelho das boas novas através da conscientização, conscientizando o meu povo a conhecer a verdade para que elas nos tornem livres? Eu duvido que a nossa população ela vai mais votar nos políticos, trocando, vendendo o voto, de forma nenhuma. E tudo que precisamos conhecer a verdade que nos torna livre. Tudo que precisamos é conhecer a verdade. Se as pessoas conhecessem a verdade, que o Brasil, ele não é um país miserável, não é um país pobre, ele é um país rico, que todo mundo podia viver bem, mas elas não conhecem essa verdade. João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ser livres. Foi essa a verdade e oportunidade que Jesus deu a Nicodemos de ser livre e a Saulo de ser livre também. Veja só, os dois. Bem rápido contar esse fato para eu passar para o pastor Alex. Veja só, Jesus deu uma oportunidade, assim como a população precisa que nós demos uma oportunidade a ela, de conscientizá-la. Jesus deu essa oportunidade a dois homens sábios, religiosos. A Nicodemos, príncipe dos judeus, né, ali, um homem religioso, que vai à noite ter com Jesus e vai com a boa palavra. Ele acreditava que Jesus era filho de Deus. E disse para Jesus, eu sei, mestre, que tu és filho de Deus, que ninguém pode fazer tais milagres que tu faz se Deus não for contigo. E Jesus não foi agradecer nem nada, respondeu no versículo dizendo assim, Nicodemos, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E Nicodemos vai e diz, Senhor, como pode um homem velho como eu, voltarei ao ventre de minha mãe e nascerei de novo? E Jesus diz no versículo 5, Nicodemos, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Veja só, Nicodemos teve essa oportunidade de ser batizado nas águas, de receber os dons do Espírito Santo. Atos 2, quando Pedro fazia aquele discurso sobre Jesus, sobre a salvação, as pessoas perguntaram, então, irmãos israelitas, o que faremos? Pedro, no versículo, Atos 2, 38, no versículo 38, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Era tudo que Nicodemos, apesar de ser um líder religioso, mas ele teve a oportunidade de ser batizado, de nascer de novo. E foi interrogar Jesus como ele poderia voltar ao ventre da mãe.
Nós temos a oportunidade também de sermos livres, de nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito. Hoje, o Espírito, ele habita na tua vida, ele fala para o teu coração, e nós podemos ser livres. Mas precisamos conhecer uma verdade. Nunca desligar a política do homem, porque a política é a maior ferramenta de transformação de uma nação. Verdade. Foi essa a verdade, presta bem atenção. E Saulo era um homem muito sábio, muito rico, a família muito rica. O que acontece? Saulo, ele perseguiu os discípulos de Jesus. Ele consentiu até que Estevão fosse morto a pedrada, que era um discípulo de Jesus. O que acontece? E certa vez Saulo ia a caminho de Damasco, e desceu uma luz, um claridão do céu, que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo dizia: a quem eu persigo? Quem és tu? Naquele momento era Jesus falando, e ele ficou cego. No outro dia, 3 dias depois, acredito que foi isso, que foi lá, Nicodemos, o outro Nicodemos, na verdade, foi isso? É isso, né, pastor Alex? Que foi lá e tocou, e abriu os olhos dele, tocou nos olhos dele, e caiu como escamas dos olhos de Saulo. Caiu como escama dos seus olhos, quer dizer, pecados, erros, cegueira. Por isso que Jesus disse que Ananias, muito bem, perdão, viu, internauta? Ananias foi lá e, com certeza, tocou nos olhos de Paulo e de Saulo, e ele passou a ser Paulo. Foi com medo, ele foi lá com medo, porque Paulo tinha uma história bem perseguidora dos cristãos, né? Bem perseguidora. E Jesus disse: é um vaso, escolhido por mim para padecer pelo meu nome. Então, Saulo caiu essa escama dos olhos e ele conheceu a verdade. Precisamos também, talvez a nossa nação esteja cega. Precisamos de cair a escama. E essa palavra, com certeza, se você pegar esses discipulados, nós vamos passar para vocês vão entender que quem vai libertar essa nação é o próprio povo, porque o voto é livre. Nós podemos votar correto. Aí tem muita gente que diz assim: mas a gente precisa do dinheiro para pagar a energia, para pagar isso. Olha, se você quiser receber o dinheiro, mas não cometa o suicídio de votar em quem quis comprar sua alma para o diabo, em quem comprar sua mente, porque é o diabo brincando com você. Jesus estava morrendo de fome, morrendo de sede, 40 dias no deserto, e o diabo fez essas ofertas para Jesus. Ele ofereceu essas ofertas. Entendeu? Ele ofereceu pão, ordena que essas pedras se transformem em pães. Depois ele disse a Jesus que ele podia se atirar dali para baixo para não descer, Estava tão cansado, tão frágil, tão sofrido. Atira daqui para baixo que mandarão os anjos ao teu respeito. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele oferece todo o reino do mundo, todo o dinheiro. Mas Jesus não aceitou nenhuma. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Não aceitar essas ofertas também. É verdade, pastor. Não aceitar. Entendeu? É isso que nós precisamos. Presta atenção agora. Se você conheceu a verdade e coloca em primeiro... Se você conheceu a verdade, se coloque no lugar do pastor Alex e entenda o que aconteceu com ele, para que ele se desligasse do grupo político do senhor prefeito. Eu gostaria que o pastor Alex ele falasse um pouco disso, está dentro desse tema, disso, por quê? Porque muita gente fica nas redes sociais falando mal do pastor Alex, atacando a gente, falando que o pastor Alex passou 3 anos e meio comendo de uma gestão. Gente, vocês estão dizendo que o gestor da cidade ele é dono do dinheiro do povo. Vocês estão faltando com respeito com a sociedade, com o contribuinte. O dinheiro que está lá é dinheiro para a nação, é dinheiro para voltar para o povo em benefício. Pastor Alex nunca foi buscar nada para ele. Pastor Alex, quando ia atrás de projetos, era para a sociedade. Como a gente foi atrás de alguma coisa para o Visão Celeste, que um time que representou Parnamirim, um time que ficou no Brasil em 2019, entre as 16 melhores equipes de base do país, chegando às oitavas de finais da Copa do Brasil. Representou Parnamirim, representou o município de Parnamirim, de São Paulo, e no mundo inteiro, até revelando o jogador Zezinho, que países de fora também, empresários de todo lugar queriam levar Zezinho. Então, o que acontece? Deus fez o sobrenatural, e o nosso gestor, com certeza, ele foi valorizado, a nossa cidade foi conhecida no mundo inteiro, a nossa Parnamirim. Então, pastor Alex nunca foi atrás dele, mas eu gostaria que você ouvisse pastor Alex falar os motivos, as razões por quê. Com certeza, ele não se desligou
da administração. Ele não se desligou, ele vai ser a mesma pessoa para aprovar todos os projetos que o senhor gestor mandar para a Câmara em benefício da população. Ele não se coloca em oposição, porque ele entende que só tem 2 momentos que podemos ser oposição. Nós que conhecemos a verdade de Deus, só tem 2 momentos que pode ser oposição. Quais são, pastor? Permitido por lei esse período agora, que justamente, sabiamente, o pastor Alex está fazendo isso, nesse momento se desligando para se apresentar como candidato na cidade, seja o que for. Então, isso é permitido por lei, ele não está fazendo errado. É permitido por lei que no ano da eleição alguém se apresente como pré-candidato a alguma coisa na sua cidade. É aí esse momento de você fazer a sua campanha de pré-candidato, a sua pré-candidatura. Então, ele está fazendo isso, não se desligou da gestão. Como gestor, ele entende que quando se ganha para vereador, é situação, todo mundo sabe. Os 18, ninguém elegia 18 vereadores, um prefeito, para ficar tirando pedra um no outro. Jamais. Se elege para eles serem um. É isso. A população há de convém com isso. Para cuidarem bem da saúde. E não se elege também para o cara passar 4 anos metendo o pau no prefeito. É discutindo aquilo que vem de projeto, que não é a favor da sociedade, se cria uma equipe, vai o gestor e diz, gestor, isso não é bom levar para a Câmara. Não é bom, porque se o senhor mandar para lá, a gente vai ter que aprovar. Então, a gente vai usar a tribuna para explicar o porquê a população. E a gente não está aqui com o intuito, não é de queimar ninguém, passar 4 anos batendo na gestão, de forma nenhuma, porque nós somos situação. Todo mundo é responsável pela administração da cidade. Nós não estamos aqui em Rei, nem em Faraó. Nós estamos numa cidade onde tem que haver entendimento entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, tem que haver entendimento. Nenhum aqui é Deus. Todos são frágeis. Todos são frágeis, têm qualidades e defeitos. Então, as qualidades têm que ser agradecidas e os defeitos têm que ser combatidos, agora de uma forma justa. E não fazendo da forma que hoje estão fazendo, não é verdade? Então, presta bem atenção no que o pastor Alex vai falar, porque é muito importante que a gente conheça a verdade. E essa é a verdade que ele vai dizer. Desde já, pastor Sandoval, eu quero aqui também, né, mais uma vez, dar uma passada aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, para mandar um abraço para todos os que estão participando. Quero mandar um abraço aí para Tiago Fernandes, que acabou de entrar pelo Instagram. Tiago Fernandes é pré-candidato a vereador pelo Solidariedade. Matheus Irapuã também entrou aí pelo Instagram. O São Paulo de Bela Parnamirim, aqui do bairro que eu moro, também está acompanhando pelo Instagram. Joninhas, né, que é um atleta do Visão Celeste também. Arthur Dutra, lá de Natal, do Partido Solidariedade, pré-candidato a vereador de Natal, está nos acompanhando pelo Instagram. Vander, né, que é representante do Visão Celeste Futset, está nos acompanhando. Éder Daniel, né, está nos acompanhando pelo Instagram. Mandar um abraço para Laine Padilha, não é isso? Laine Padilha também. Irmã Eunice, aqui do bairro de Passagem de Areia. Paulo Florencio está nos acompanhando também. Lucas Rodrigo está nos acompanhando. Raíla Albuquerque está nos acompanhando. Ítalo Daniel, né, atleta do Visão Celeste também. Pelo Facebook, nós temos aqui, né, o meu pai, que também mandou uma mensagem, está nos acompanhando. Daniel Éder também pelo Facebook, né? Gabriel Nunes também, meu filho, está nos acompanhando. Francisca Freire, mãe de Marcílio, aqui de Bela Parnamirim, Bela Vista, está nos acompanhando também. Marcílio, que foi atleta do Visão Celeste. Cosme da Silva, pré-candidato a vereador pelo Solidariedade, lá do bairro Parque das Árvores, também nos acompanhando, mandando boa noite. Cristina Honorato, mandando uma boa noite também. Stefferson Felipe, mais uma vez participando. Carlos Padilhas, pré-candidato a vereador também, participando aqui da nossa live, mandando boa noite. Yolanda Matos, André Estevão, Maria José do Monte Castelo, Adriana Oliveira de Passagem de Areia, todas aqui participando conosco, mandando uma boa noite. Meu colega de infância também, João Victor, entrou aqui, mandou uma boa noite também, participando da nossa live. Paulo Júnior, lá de João Câmara, né? Ex-atleta do Visão Celeste também, mandando boa noite, dizendo que sente saudade do Visão Celeste. Isael Targino Oliveira entrou aqui pelo Facebook também, mandando boa noite, participando conosco. Nosso amigo Zinho. Zinho, né, pastor? Gustavo Lopes, Kézia Nunes também participando conosco. Luiz Carlos, lá de Macaíba, ex-atleta do
do pastor Sandoval, passou pelo Alecrim, também jogou no Visão Celeste. Pio do Aquaclube, aqui do bairro de Bela Parnamirim, participando conosco, pré-candidato a vereador. Maelson das Preparadas, né, pré-candidato também a vereador do Solidariedade. Andréia Costa, do Monte Castelo, participando conosco. Anderson Eliane, Carlos Mota, lá de Natal, ex-jogador profissional. Anderson é pré-candidato, viu? Do Solidariedade também, pastor Alex. Anderson, né? Isso mesmo, Anderson, pré-candidato a vereador pelo nosso partido. Pessoal, eu agora vou aqui, né, para a gente encerrar, eu vou falar alguns motivos, né, daquilo que nós estamos aqui em Parnamirim vivenciando esses últimos dias, alguns motivos do nosso desligamento do projeto de reeleição do prefeito da cidade, né, Rosano Taveira, não o nosso desligamento da gestão municipal em favor de ajudar a nossa população, porque tem uma diferença grande. Eu estou como vereador até o dia 30 de dezembro, né, ou 30 ou 31 de dezembro de 2020, então a nossa função como parlamentar sempre será em busca de melhorias para os nossos bairros de Parnamirim, representar a nossa cidade e lutar pelos direitos da população que nos confiou. Mas nós temos sim a liberdade de escolher o caminho para seguirmos na política e principalmente o caminho que nos é direcionado por Deus e, acima de tudo, aquilo que nós acreditamos de melhor para a cidade de Parnamirim. Eu inicio dizendo que, primeiro, que nós não traímos o prefeito, nós não traímos o prefeito, como alguns, né, estão aí colocando em suas redes sociais, até porque na campanha de 2016 eu não votei, o nosso grupo não votou no prefeito, nós não fomos aliados. O pastor Sandoval, que aqui está participando, foi candidato a vice-prefeito na chapa com Ricardo Gugel. Então, nós não, antes já tínhamos um segmento com o prefeito. Não, depois que ganhou, nós se tornamos, né, participante da gestão que atuaria por 4 anos, que justamente esse é o último ano, e nós estaríamos aí para contribuir na cidade de Parnamirim. Então eu vou aqui ler alguns pontos que a gente até notou, para que a gente não pudesse esquecer, para que as pessoas possam ser conhecedoras da verdade. Primeiro ponto, gente, quando eleito em 2016 e assumi em 2017, não fui eu que fui ao prefeito para pedir nada para o nosso grupo político, ou seja, eu não fui barganhar nada em troca de nada. Primeiro ponto foi que o prefeito mandou nos chamar na prefeitura e nos ofereceu algumas indicações dentro da prefeitura em empregos para as pessoas que tinham necessidade, né? Então, assim, por quê? Até porque eu não classifico como cargos, porque eu deixo bem claro em todas as minhas falas que vereador não tem cargo no Poder Executivo. Os cargos são do Poder Executivo e ele direciona para quem ele quer. Ou seja, se ele quiser direcionar para os vereadores, para secretários, para qualquer pessoa da população, que inclusive está acontecendo muito nesses dias, justamente porque é um ano de política. Então eu coloco já nesse primeiro ponto que quando nós fomos lá, foi o prefeito que ofereceu que nós fizéssemos indicações para famílias que estavam desempregadas trabalhar. E deixando claro que os cargos são dele. E nós falamos, eu e o pastor Sandoval, que não seríamos presos por indicações de cargo a ter que mudar a nossa postura da política, de direcionar e falar aquilo que nós acreditamos, até porque nós não fazemos política porque nós queremos e é de vontade própria. É porque nós temos uma direção dada por Deus. A prova disso é que em 2018, pastor Sandoval, nós saímos candidatos a deputados, porque se nós tivéssemos alguma presa com a gestão em troca de algumas indicações ou etc., nós não teríamos saído candidato a deputado, porque geralmente quem é preso não faz o que quer, faz aquilo que o gestor maior, seja um prefeito, um deputado, um governador, ele determina. Então esse é um primeiro ponto. Mas essa conversa com o gestor, a gente deixou bem claro, e o gestor não nos fez nenhum tipo de questionamento nesse sentido, dizendo que nos deixaria à vontade para trabalhar, até porque o que ele nos chamou para conversar foi uma aliança entre o Poder Executivo, que era o prefeito, do Poder Legislativo, para que pudéssemos trabalhar em pró, né, do melhor para Parnamirim. E isso foi o que foi conversado
nesse início do nosso mandato. E eu anotei aqui alguns pontos também. Em seguida, nós pedimos alguns apoios para o Visão Celeste, que representa e tem honrado o nome de Parnamirim em todos os campeonatos que participa, a nível estadual e a nível também nacional, onde o Visão Celeste é a única equipe de Parnamirim que por 2 anos consecutivos, com apenas 10 anos de existência, que participa da maior competição de base do país, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que nós somos, sim, representantes do Visão Celeste, mas o Visão Celeste não representa Pastor Sandoval e Pastor Alex. O Visão Celeste hoje é mais do que nós dois. O Visão Celeste representa 260 mil habitantes, que é a cidade de Parnamirim, porque quando o Visão Celeste estava lá em São Paulo, ele estava representando o Pastor Sandoval, todos os ouvintes, ele estava representando a nossa cidade, a nossa prefeitura, ou seja, a tão querida Parnamirim, que em 61 anos de emancipação política nunca alcançou esse feito por outros esportistas que passaram. E nós podemos dizer que o Visão Celeste atingiu isso. E eu trago aqui... Além de não ter, valendo ressaltar, que além de não ter um campo gramado, além de não ter um estádio de futebol, além de sermos a 3ª cidade maior do estado, Goianinha é a 24ª cidade do estado, tem 2 estádios de futebol, Parnamirim não tem nada, mas tem um clube que representou bem essa cidade, tem um clube que Deus escolheu através dos seus servos que gostam de trabalhar, por isso somos tão perseguidos, porque na realidade... o Visão Celeste honrou e vai honrar sempre a nossa cidade de Parnamirim. Com certeza. E, inclusive, nós tivemos, sim, apoio da Prefeitura Municipal, porque o que nós tivemos, jamais a gente quase insignificativo, viu? Para dizer assim, quase significativo. Né? Podemos ser bem real, não é verdade? Os apoios que nós tivemos aqui da Prefeitura Municipal, que para ser um apoio já, não só para o Visão Celeste, mas para outros clubes, tanto no âmbito profissional e amador, seria ter um estádio de futebol que o clube pudesse treinar, que isso, infelizmente, não é culpa só dessa gestão, já vem vários prefeitos que passaram aqui em Parnamirim, nunca tiveram essa preocupação com o esporte, mas a gente tem que falar da gestão atual. Chegamos ao 4º ano, inclusive a Câmara Municipal de Vereadores, que eu faço parte, foi destinado no ano de 2018 uma devolução que 250 mil foi destinado para o Poder Executivo para construir o Campo da Liberdade, onde ali se tornaria um estádio não só para o Visão Celeste, mas para os demais times de futebol ter um campo gramado oferecido pelo município, que é dever do município, porque o esporte ele é muito importante. Então, assim, os apoios da Prefeitura sempre foi no transporte, né? E algumas ajudas de custo que, comparado ao custo que nós temos com Visão Celeste, é irrelevante, mas eu gosto sempre de ser grato por tudo que acontece, ou seja, se houve algum tipo de ajuda, a gente vai agradecer. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa última participação na Copinha, o Visão Celeste, os custos da participação na Copinha foi R$128 mil. Eu não vou dizer a ajuda, porque se torna até vergonhoso tornar isso público, mas o nosso custo foi R$128 mil, e não tivemos patrocinador externo, a não ser nós mesmos no nosso grupo. Segundo ponto é que começamos a sentir algo de estranho e Deus não nos deixa enganar por nada. Porque é o seguinte, a Bíblia diz em 1 João 4:1, observai os espíritos quando são de Deus. Gente, olha, nós podemos não ser perfeito, porque ninguém é, mas nós temos um Deus que nos avisa tudo, que nos orienta tudo, que ele nos alerta tudo, e a gente não é enganado. Mas, de repente, eu comecei a perceber que, né, a gestão, né, porque toda gestão ela tem, sim, os seus aliados, e eles usam do poder que tem para oferecer cargos, oferecer valores, para que as pessoas possam começar a trabalhar contra os outros. E aqui no bairro de Bela Parnamirim, ou seja, que moro desde 2013, eu comecei a ser muito perseguido aqui por algumas lideranças, eu não posso dizer algumas, praticamente só é uma liderança que tem aqui no bairro de Bela Parnamirim, né, que se diz de liderança, que eu não considero liderança do povo, porque quando você é liderança,
seja do povo ou eclesiástica, você tem que cumprir o seu papel sem querer denigrir a imagem de ninguém. Exemplo, eu não posso querer crescer derrubando o meu próximo ou o meu vizinho ou atacando o meu concorrente, porque na política nós não devemos tratar a política com inimizade, nós devemos tratar a política com adversários, ou seja, eu tenho adversários políticos, mas eu preciso respeitar os meus adversários. E eu sou tratado aqui em Bela Parnamirim por uma liderança, que eu não considero ela liderança, mas alguns tratam como liderança, como inimigo da parte dele para comigo, onde essa liderança ela procura de todas as formas me atacar. Mas o importante que eu quero trazer nessa noite é que essa liderança ela foi patrocinado pela gestão e que um colega, que eu também não vou citar aqui, né, um colega vereador, pegou essa liderança e deu todo o apoio para que essa liderança lá de Bela Parnamirim me atacasse aqui no bairro, entendeu? Com estrutura da gestão, entendeu? Fazendo alguns... atendendo o pedido de uma liderança que, com todo respeito, todo mundo tem a oportunidade de trabalhar e representar a sua comunidade, não tem problema nenhum. Mas, gente, eu estou como vereador. Então, a gestão do Poder Executivo, eles têm que atender os pedidos dos vereadores, que são o porta-voz da comunidade. Aí o que é que acontece? Para você que não sabe, aí, a perseguição, os ofícios, indicações e pedidos nosso do vereador Pastor Alex por essa gestão não começou a ser atendido. E esse representante, né, que entrou no jogo para me atacar, para denigrir, para fazer política suja, começou a ser atendido. Então, o que é que acontece? A gente começa a se sentir desvalorizado. Por quê? Porque eu, quando faço um ofício, uma indicação, quando a gente faz um pedido, a gente não faz um pedido nosso, a gente faz um pedido da população. Aí, sendo patrocinado, apoiado pela gestão, também por um vereador, esse tal líder comunitário, ele solta ofensas e ataques à minha pessoa de uma forma até baixa. Eu tenho vários áudios dele me atacando nos grupos de WhatsApp, me chamando disso ou daquilo, de uma forma até vergonhosa para alguém que anseia ser representante do povo. Porque se você quer ser representante do povo, você, no mínimo, tem que ter o entendimento... Trabalhe pelo povo. Você vai ter que apresentar os seus projetos, apresentar o que você vai fazer, mas sem atacar as pessoas, denigrindo imagem, principalmente do que não acontece. Então, assim, essa representante do povo, bancado pela gestão, por um vereador, para diminuir o nosso trabalho, começou a atacar fortemente. E tem um ditado popular que eu quero dizer para vocês, né, que quem apanha, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Ou seja, então, desde o início começou algumas perseguições da gestão, no entanto, tirando algumas lideranças políticas nossas, justamente usando a máquina. Lá de Pirangi, pegou uma liderança nossa, que foi candidato conosco em 2016, com justamente cargos dentro da prefeitura. E outros pré-candidatos que foram candidatos conosco, a gestão também tirou do nosso meio, porque é justamente o que eu tenho dito. O vereador, ele não tem cargo no Poder Executivo, na gestão municipal. Quem tem cargos é o prefeito, que dá e tira a quem ele quer. Então, ele fez com várias pessoas que eram ligadas ao grupo político do pastor Alex e pastor Sandoval, porque a gente não tinha como oferecer cargos na gestão que pertence à prefeitura, que tem o prefeito como o gestor. Então, isso foi se acumulando, olha só. E eu quero passar aqui para a gente finalizar. E é tão verdadeiro que nenhum pedido, citação ou nada, em Bela Parnamirim foi atendido pelo prefeito atual ao nosso mandato. Vou citar aqui alguns pontos. A UBS, que eu já citei essa semana na sessão, mas eu vou reanimar a mente da população e daqueles que estão nos acompanhando. A UBS, que até o terreno nós doamos em conversa com a gestão, levei os documentos para que ele fizesse uma análise, para que a UBS fosse colocada, implantada dentro do nosso bairro. Foi prometido e não foi cumprido. Segundo, desde o início do nosso mandato, quando em 2016 ainda acompanhei aqui a depedração da Escola Limiro Cardoso, que não chega a ser 200 metros da minha casa, vi tudo aquilo acontecer e, infelizmente, né, os representantes do povo da época, eu não vi nenhum movimento contrário para impedir essa ação contrária. Quando a gente venceu as eleições, a primeira ação nossa foi de frente à escola,
o primeiro ofício nosso, a primeira indicação do nosso mandato foi em direção à escola. Conversei várias vezes com o gestor dessa cidade e foi garantido pelo gestor que faria todos os esforços para que essa escola, antes do final do seu mandato, viesse a ser construído, que já era para ter sido construído. Entendeu? E um ponto que eu vou trazer aqui, uma observação, que essa luta, né, da Escola Limírio Cardoso sempre foi uma luta do nosso mandato por morar aqui, ser representante do bairro. E o interessante foi que o gestor, que, né, manda aí ou seja, aqueles que trabalham lá e que tem que defender, porque se ele perder vai ficar sem emprego, me atacar nas redes sociais, dizendo que eu estou sendo ingrato porque passei 3 anos e meio. Não, eu não tenho nenhum compromisso, nunca tive um compromisso de dizer que tinha que seguir a gestão, até porque eu tenho aqui a prova de que a gestão não tem compromisso com o povo. Inclusive, eu fiquei bem satisfeito com a gestão quando foi no dia de assinar a ordem de serviço da construção da Escola Limírio Cardoso. Eu fui o primeiro que conversei com o gestor, eu fui o primeiro que fiz a indicação, fui o primeiro que, em várias reuniões, conversei com ele sobre esse tema. Nunca teve outro. E ele prometeu, né? E ele prometeu. Aí, quando foi no dia da ordem de serviço, quem estava com ele foi uma vereadora lá da casa. Eita, e esse líder comunitário. Aí eu olhei, vi as publicações e entrei em contato e perguntei por que eu não fui comunicado ao gestor. Aí, simplesmente, a assessoria da gestão veio dizer que, e junto com o secretário, que foi um descuido porque esqueceu. É interessante, né, como eles esqueceram que eles falharam com a população, com o vereador que tem um compromisso com a população. Aí, quando a gente, contra fatos não há argumento, com todos os nossos pedidos rejeitados por essa gestão, a gente anuncia que não apoia o projeto de reeleição do prefeito, aí ele começa a colocar nas redes sociais, através dos seus mandatários, que o pastor Alex traiu, que passou 3 anos e meio da gestão, mas o prefeito, né, e essa gestão não vai ter em que dizer que o pastor Alex e o pastor Sandoval nunca pediu nada para ele. Então, por isso que é a revolta da gestão atual. Por quê? Porque a gente nunca pediu nada de interesses particulares, a não ser pedidos para a população. Então, se a gestão ela fica hoje dizendo que a gente passou 3 anos e meio porque a gente pediu para o Visão Celeste, se amanhã voltasse os treinos, eu ia pedir para o Visão Celeste. Porque se a prefeitura, que tem dinheiro para o esporte, não fizer, mostra a incompetência da gestão. Porque, ou seja, o Visão Celeste, população de Parnamirim, ela orgulha o nosso município. Por quê? Mais uma vez eu digo, nunca o esporte de Parnamirim foi visto no cenário nacional antes, a não ser pelo Visão Celeste. Então, a gestão não pode esconder isso. Eu acredito que a gestão, ele foi tão valorizado quando o Visão Celeste estava lá na Copinha de 2019, que foi a melhor campanha nossa, que não parava de falar na prefeitura de Parnamirim. Inclusive, a gestão, através do prefeito, postava direto e repostava, né, os blogs falando do Visão Celeste que representava Parnamirim. Então, a gestão esqueceu disso. Outro ponto. Olha, um dos pontos também que eu quero dizer aqui na live é que a gestão atual, quando a gente conversava com o prefeito da cidade de Parnamirim, me deixava pasmo quando o prefeito desvalorizava toda a nossa casa legislativa, quando ele dizia a mim, o pastor Sandoval, que ele estava com um grupo de suplentes, que ele ia fazer de tudo para que esses suplentes fossem eleitos vereador para acabar com o nariz empinado de alguns vereadores que ele tinha como que não atendiam ele. E ele dizia isso a mim, o pastor Sandoval. E a prova disso é que justamente o que acontece comigo aqui no bairro de Bela Parnamirim acontece com vários outros vereadores na cidade de Parnamirim, que agentes comunitários, que líderes de associações, eles têm mais prestígio dessa gestão do que os vereadores, que foram eleitos para representar o povo e que indicações e que ofícios têm que ser atendidos pela Casa Legislativa. Claro, pode ser atendido por líderes de associações, nada contra, mas o grande problema é que a função do parlamentar é justamente essa. Então, todos os vereadores dessa casa sofrem esse tipo de perseguição. Mas eu acho interessante
é que às vezes eu escutava alguns vereadores que conversavam comigo, né, alguns no particular, e até me pedem, vamos ser unidos, vamos ser unidos. E essa semana eu achei interessante que alguns dos vereadores que conversaram comigo, que pedem união e que se sentem traídos pelos líderes comunitários, que a gestão, ela valoriza mais do que os vereadores, só basta o gestor fazer assim, ó, dá um estralo de dedo e vem cá, eu quero que você denigre a imagem ali do vereador, vou te dar condição, vai lá, vai, visita a escola, faz a postagem que eu vou dizer que, ou seja, eu vou dar condição para dizer que foi você. E eu fiquei olhando essa semana, que teve um colega nosso de parlamento que visitou a escola aqui no Limiro Cardoso, que eu não fui nem comunicado, porque até os secretários deixaram alguns de atender as minhas mensagens. Teve uma visita do secretário, teve um vereador que acompanhou, esse líder comunitário que vieram à escola, que parece que vai ter uma retomada, parece, eu não sei. Mas aí eu achei interessante que tem uma passagem bíblica que diz que aquilo que a gente não quer para nós, a gente não deseja para os outros. Aí o que eu fiquei pensando? O vereador que algumas vezes conversou comigo e disse que se sente indignado e porque alguns líderes comunitários, a gestão atende primeiro do que ele, do que eu, do que os outros, essa semana fez a mesma coisa comigo, ou seja, ele se sente indignado porque a gestão atende a um líder de bairro na frente dele. E o vereador sabe que essa luta do bairro de Bela Parnamirim, independente de que qualquer vereador pode vir, pode, entendeu, tentar que isso saia, mas todo mundo sabe que foi uma luta do nosso mandato, foi oficializado pelo nosso mandato, fizemos várias reuniões com a gestão, aí o vereador vem lá, faz foto e parece que está tudo bem. E isso me deixa muito envergonhado. Sabe por quê? Porque o pastor Alex nunca fez e nunca vai fazer esse tipo de comportamento. Porque isso eu acho muito baixo, né, de pessoas que fazem política dessa forma. Mas é para a população saber como é que é o jogo da política. E eu fico assim, eu só vou dizer uma coisa, se a gestão iniciar aqui as obras, eu vou ficar feliz, porque é pelo bem da comunidade e vou saber que eu tive o meu papel importante. E isso não me diminui porque eu não saí na foto, porque o secretário veio aqui e fez a foto, até porque eu entendo que o secretário depende do gestor, entendeu? Ele depende de ganhar seu salário, ele tem que fazer lá o que o gestor quer. E o vereador, pastor Alex, antes de ser político, eu já trabalhava, como hoje ainda tem empresa, então eu não dependo da gestão. Ou seja, eu dependo de fazer o que Deus nos direcionou para fazer. Então é o seguinte, outra solicitação nossa que não foi atendida, né, foi do bairro de Santa Teresa, que era a Lagoa de Captação, com a abertura da rua que dava acessibilidade para Bela Parnamirim, e que o gestor da cidade se comprometeu não só com o nosso mandato que oficializou, ele se comprometeu em entrevista na televisão, dizendo que faria isto sim ainda este ano, desde 2019. Passou 2019, não foi feito, e agora, com certeza, a pandemia vai ser uma desculpa para muitas obras não serem realizadas. Mas lembrando a população que o dinheiro da pandemia não tem nada a ver com o dinheiro que já estava, ou seja, orçamentado para construir as obras, não. Isso não tem nada a ver. Mas, infelizmente, pela população não saber, alguns passam, e são enganados. Mas a gente vai esclarecer isso à população. Outro ponto sobre a solicitação que a gente fez na Secretaria de Meio Ambiente, a secretária lá, junto ao prefeito, para que fosse regulamentadas as ruas aqui de Bela Parnamirim, fosse dado o número às casas, e o que é que aconteceu? Não aconteceu, e foi uma promessa da gestão que ia dar apoio. Eu concedi aqui a minha casa, concedi voluntários do bairro, porque foi dito pela secretaria que estava faltando mão de obra, eu disse, eu consigo, a gente paga, foi o que aconteceu, até hoje não saiu. Então, pessoal, eu estou aqui apresentando vários vários pontos, porque o pastor Alex anunciou que não segue o projeto de reeleição de uma gestão descompromissada com a população. Eu não tenho nada a ver com a pessoa do prefeito, até porque eu nunca fui amigo do prefeito pessoal, nem conhecia ele como amigo antes, conhecia como político da cidade, conversei algumas vezes quando a gente foi procurar alguns benefícios para a população, quando ele era secretário eu acredito, na pasta lá da Censul, que hoje é de iluminação pública. Quando ele era secretário, fui lá fazer umas solicitações na época, mas nunca fui amigo do atual prefeito, amigo particular de ir na casa, como ele nunca veio na minha. Eu fui e sou amigo da gestão, de fazer o bem para o Parnamirim, mas eu não posso seguir uma gestão descompromissada com a população. E o que é que eu quero dizer para vocês nessa noite, para finalizar?
Diante disso, eu pergunto aos senhores e às senhoras de bem de nossa cidade, se você estivesse no lugar meu, do vereador Pastor Alex, sendo perseguido, não tendo nenhum ofício e requerimento atendido pela gestão, e Deus nos mostrar que é perseguição, ou seja, o cara apadrinhar pessoas e colocar pessoas para justamente nos perseguir. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O líder comunitário, né, está aqui espalhando no bairro que agora é ele que vai resolver tudo, porque ele foi, né, e sentou com o gestor municipal, e o gestor vai investir alto para que o líder comunitário possa denegrir a imagem do vereador Pastor Alex. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, olha, assim como foi em 2016, Pastor Sandoval, todos os ouvintes, eu continuo com a mesma mentalidade. Aquilo que Deus tem para a vida de cada um, não tem quem tire. Então eu quero mandar uma mensagem para o povo de Parnamirim, para todos aqueles que são adversários políticos nossos, eu não considero como inimigos, são adversários políticos. Olha, o que Deus tem preparado para nós não vai ser vocês com um pensamento contrário, com um desejo de ser talvez, né, ou seja, porta-voz da gestão municipal para tentar denegrir a nossa imagem, desnortear. O que Deus tem preparado para nós, ninguém vai tirar. E eu não vou desejar o mal para ninguém, não vou orar para que aconteça nada de mal para ninguém. Eu vou pedir que Deus dê sabedoria e entendimento a vocês, para que vocês façam o trabalho de vocês, porque nós estamos fazendo o nosso. E vencedor será aquele que, com certeza, Deus conceder e o povo julgará. Então, pastor Sandoval, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui. A gente já ultrapassou da hora, já é 9h39, a gente até tinha terminado mais cedo, até porque o pessoal da reunião já chegou. Então, assim, eu quero agradecer o pastor Sandoval pela participação, a nossa live de hoje, dizer ao povo, continuo reafirmando que os cristãos têm que estar na política, sim, levando a palavra de Deus, ou seja, conscientizando a população, e essa vai ser sempre a maior ferramenta de transformação de uma nação. Não é a briga, não é a contenda, é a conscientização, porque foi através da conscientização que Jesus Cristo trouxe as boas novas, resgatou o homem, né, do pecado, da lei, da transgressão e deu a oportunidade de ter uma vida debaixo da graça. Então vai ser pela conscientização que nós iremos, sim, tornar uma Parnamirim livre desse governo opressor que hoje nós estamos podendo sentir na pele. Eu estou podendo sentir na pele, porque interessante é que os defensores da gestão não falam de outra pessoa, a não ser do pastor Alex. Eles gostam muito da gente, viu? Porque não tiram o nosso nome da boca, mas eu quero dizer para a gestão, para todo o povo de Parnamirim, que o nosso bem é sempre representado da melhor forma possível, o povo de Parnamirim, e por isso a nossa luta não vai parar. Um abraço a todos. Pastor Sandoval, faça suas considerações final. Gostaria de agradecer a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos dá para falar do seu Evangelho, o Evangelho que liberta a nação. Agradecer a todos os internautas, agradecer ao senhor pastor Alex, agradecer a nossa equipe aqui, Alexandre, e agradecer aos meninos aí que estão com você também, organizando aí a live. Agradecer de coração a todos os internautas, um abração para a Esdra, né? A gente manda um abração aí para todos vocês, os atletas do São Celeste também, alguns que devam estar participando, e a todos os norte-rio-grandenses, os parnamirinenses, a todos que participaram da nossa live, dizer que precisamos juntos, precisamos nos unirmos no propósito de conscientizar a população para que nós possamos, com certeza, ter uma Parnamirim livre, ter pessoas livres e, com certeza, fazer com que essa cidade, né, os nossos futuros prefeitos da cidade, né, eles possam ser pessoas conscientizadas, ter a consciência de estarmos unidos, de unir todas as forças para que a gente possa superar todas essa deficiência de Parnamirim e uma grande mudança por essa cidade. Em nome de Jesus. Agradeço Amém. A Deus de coração por tudo. Obrigado. Eu quero aqui também, ainda pelo Facebook, agradecer a participação de Ibrahim Neves, que é pastor também da Igreja da Graça, né, o mesmo ministério do nosso pré-candidato a vereador Stefferson, que participou conosco aqui, e está dizendo aqui que o segredo da vitória é a perseverança. É isso mesmo, pastor Ibrahim. Verdade. Pastor Ibrahim, ele não tem boas lembranças minhas do futebol, não, porque a gente se encontrou, pastor Sandoval, lá naquela competição da Câmara, e a primeira vez que ele veio em cima de mim, quando ele jogou, ele levou uma caneta minha, sabe, lá na quadra, mas a gente se gosta, né, pastor Ibrahim? Pastor Ibrahim é uma benção.
Tem um internauta aqui que está dizendo, pastor Alex, como é que eu faço para ter um cavanhaque igual o seu? Rapaz, aí não tem como não, viu? Aqui o negócio é bem feito, viu, pastor Sandoval? Então, pessoal, quero agradecer a todos pela participação. Finalizar dizendo, pastor, a gente não combinou, mas ficou legal. Não foi o senhor com a camisa do Visão Celeste e eu com a camisa do ProAnfa, né? Visão Celeste, que é um clube que enaltece muito aqui, né? Os desportistas de Parnamirim, nós orgulhamos muito por ter um time que realmente nos traz alegria quando a gente vai para o campo. E eu com a camisa do ProAnfa, que é o projeto Amigos da Família, que eu sou um incentivador desse projeto, porque eu recordo que foi que o ProAnfa fez por mim, né? Quando eu estava nas drogas, através do ProAnfa, o projeto social, eu pude conhecer, né, o pastor Sandoval, e assim fui instruído por Deus a nascer de novo. E ontem, quando eu vi aquele jovem sendo morto ali nas drogas, pastor, que é um colega de infância meu, eu refleti porque eu poderia também ter morrido, porque na época, quando eu conheci, né, o ProAnfa, eu estava envolvido nas drogas, eu usava droga, eu estava traficando drogas, e eu poderia ter morrido como aquele colega meu de infância foi morto ali, e assim ali tocou muito meu coração em dizer como a gente deve ser grato a Deus pelo que Deus faz conosco. Então, o ProAnfa é um projeto que eu sempre vou ser um incentivador, porque eu sei o bem que ele faz às famílias de Parnamirim, porque eu sou fruto desse projeto. Tá bom? Pastor Sandoval, um abraço, fica com Deus, que Deus nos abençoe, tá bom? Amém, amém. Deus nos abençoe a todos.